paz, irmão, irmã. Bom dia, aqui é Miro do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro. Trago mais uma palavra de Deus aqui, mais uma conversa nossa aqui nesse podcast. Eu peço desculpas pelo horário que estou soltando esse podcast, porque eu tive um problema de saúde hoje. Peço que os irmãos estejam orando pela minha saúde também, amém? Todos nós somos mortais, somos humanos, né, irmão? Somos de carne e osso e a gente não é super-homem, né? Muitas vezes a gente também, todos nós precisamos de oração, hora ou outra. Amém? Então vamos lá para a palavra. Peço que você abra em Atos capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Amém? A versão que eu utilizo da Bíblia é a Nova Almeida Atualizada, NAA, para quem quiser pesquisar aí ou no seu aplicativo do celular poder acompanhar na mesma versão, tudo bem? Então vamos lá. O versículo 11 diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: Ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia, somente até aqui, até o versículo 20. Então nós lemos do Atos 19, do versículo 11 até o versículo 20, amém? Que é a história aqui dos filhos de Seva. E agora nós vamos entrar aqui num assunto que eu queria conversar com vocês, né? O título, como eu falei para vocês, é Se Você é um dos 12. Para a gente chegar lá, para a gente poder desenvolver, eu quero poder explicar um pouquinho o que aconteceu nessa história aqui. Para quem não conhece, né? Paulo, antes ele era o nome dele, ele até mudou de nome, né? Que o nome dele era Saulo. Na verdade, o nome dele era Paulo Saulo, mas ele usava o nome de Saulo antes. Ele era um perseguidor de crente, na verdade, né? Todos aqueles que eram do caminho, né? Que eram os seguidores de Jesus, os apóstolos, ele perseguia. Ele chegou estar presente no apedrejamento de esqueci agora o nome do apóstolo, mas ainda vou me lembrar. Foi um dos primeiros apóstolos, era um jovem que pregava a palavra de Jesus, pregava a ressurreição, né, de Jesus. Foi Estevão, lembrei agora, Estevão. Ele estava no apedrejamento de Estevão lá e ele foi cúmplice daquilo tudo, né? E ele foi responsável por prender muitos cristãos e matá-los, né? E depois que ele teve um encontro com Jesus, ele até mudou de nome, passou a usar o nome de Paulo e começou a fazer muitas coisas, né? A missão dele foi muito grandiosa, a missão de Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo foi o apóstolo dos gentios, né? Na verdade, ele foi responsável por pregar
para os não-judeus. Então, mas vamos encurtar aqui. Então, a palavra diz que ele fazia milagres tão extraordinários que só os lenços e os aventais deles, no que chegava perto, os espíritos malignos eles já se, né, iam embora e a doença saía das pessoas, mesmo só pelos objetos que ele ungia, né? E existia os filhos de um sumo sacerdote, para vocês terem uma noção, né? Ele não era um homem qualquer, Seva não era um homem, um leigo, sabe? Ele era um religioso, ele era um sumo sacerdote, ele era um homem que devia ser cheio da unção de Deus, ele deveria, né? Ele deveria ser cheio da unção de Deus a ponto de os próprios espíritos malignos deveriam temer a ele, né? A luz, né, que permanecia nele. E olha o que os 7 filhos dele faziam, né? Eles estavam se aproveitando do nome de Jesus para poder ganhar dinheiro, né? Às custas disso, e dizendo que estavam exorcizando, que estavam expulsando os espíritos malignos através do nome de Jesus. Até que um belo dia eles eles pegaram uma situação em que o demônio respondeu para eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, né, o demônio ele não obedeceu, ele não viu autoridade naqueles homens, eles não reconheceu, o demônio não reconheceu eles como uma autoridade para estar usando o nome de Jesus, né? Porque qual que é o motivo, ou qual que é a função, ou como que nós usamos o nome de Jesus, irmãos? Para que a gente possa estar usando o nome de Jesus, a gente precisa crer em Jesus. Isso é uma coisa meio que óbvia, né? Você faz qualquer coisa que você fale, né? Que você levante as suas mãos, faça imposição de mãos para orar por alguém, para que aquela pessoa receba um milagre de cura, para que um espírito imundo ele se retire de alguém, expulsar algum demônio, você precisa crer em Jesus. Você precisa ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Não basta você usar o nome dele. O nome de Jesus é todo poderoso. Porém, o inimigo ele é muito sujo, ele é muito astuto, né? O diabo ele é conhecedor da palavra, Satanás ele conhece muito mais a palavra até do que nós mesmos, né? Eu até não gosto muito de dizer quando falam a palavra crente, você é crente, porque crente, o maior crente é o diabo, né? O diabo é o maior crente, porque ele tem a certeza de que Deus existe, ele tem a certeza do poder de Deus, ele sabe o quão poderoso é Deus, ele sabe, ele tem o conhecimento de todos os versículos da palavra, até uma prova disso é que o diabo ele utilizou a palavra para tentar contra Jesus no deserto. Então, para vocês terem uma ideia de quem nós estamos lutando, né? Nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e as potestades das hostes celestiais. Então, a gente está lutando contra uma batalha espiritual, não é uma batalha carnal, tá? Então, eles tomaram um pau lá, eles tomaram uma surra desse demônio, né? Que tinha incorporado numa pessoa. E porque o demônio ele não quis saber. Ele olhou e falou assim: eu não reconheço vocês como sendo de Jesus. Eu não reconheço você como seguidores de Jesus. E como é forte nisso, né? Como é forte. E por causa desse acontecimento, muitas pessoas acreditaram e foram confessar os seus pecados, as suas más obras e se converteram a Jesus simplesmente por esse fato. E alguns que faziam magias, né, que enganavam os outros, eles acabaram queimando livros, né, dos espiritismo, das magias negras da época lá, e a palavra diz que chegava a 50 mil denários. Se a gente foi fazer um estudo, né, um denário hoje custa em torno de 95 centavos de real, ou seja, vamos aproximar para R$ 1. Então, esses livros eles valiam aproximadamente hoje 50 mil reais. Então, quer dizer, não era pouca coisa. Você imagina 50 mil reais em livros, né? Era muito livro, irmão. Entendeu? O tamanho do que aconteceu. Então, embasado nisso, eu quero conversar com vocês o seguinte.
O que, que a gente precisa fazer para a gente ser conhecido, né? Conhecido no céu, conhecido por Jesus, conhecido pelos anjos de Deus. O que, que nós precisamos ser, o que nós precisamos fazer? Bom, em Tiago 2:23 fala assim: E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Olha só, ele foi chamado amigo de Deus porque ele acreditou em Deus, porque ele confiou em Deus, né? Pela credulidade dele, pela fé dele. Então, não precisa de muito, irmãos, para a gente ser chamado amigo de Deus, sabe? A gente só precisa confiar, a gente só precisa acreditar. Se você já reconheceu Jesus como teu único, suficiente, eterno Salvador na tua vida, você já acreditou nele, você confia nele, você entregou tua vida para ele. Então você é amigo de Deus, você é filho de Deus em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, amigo, porque nem todo filho é amigo. Concorda comigo? Né? Às vezes a gente vê filhos por aí que só Jesus, né? São pior do que inimigo. E aqui em Tiago 4,4 fala: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, aqui é muito claro, a palavra, a Bíblia é muito clara em dizer que nós não tem como a gente ficar em cima do muro, né, irmãos? A gente precisa escolher um lado. Ou a gente está do lado de Deus, ou a gente é amigo de Deus, ou a gente é inimigo de Deus. Não tem um meio termo. Não tem aquele morno, não tem aquele frio. Ou você tá quente, ou você tá com ele, ou você tá obedecendo, tá fazendo a vontade dele, tá procurando agradar a Deus. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito, irmão. Nós não somos perfeitos, né? O único perfeito que teve, que passou por essa terra, foi Jesus Cristo, né? Que veio em carne, nasceu, cresceu e morreu sem pecado, né? Nós somos todos pecadores. Nós já pecamos, nós vamos continuar pecando, mas isso não significa que nós nos entregamos ao pecado. É muito diferente, sabe? As pessoas que estão no mundo, elas não entendem isso. Ah, mas por que vocês falam que a gente tem que se preocupar com o pecado, sabe? Como assim? Sim, a gente tem que se preocupar com o pecado. Todas as vezes que Jesus ele curava alguém, que ele perdoava alguém, ele falava: vai e não peque, não peques mais. Significa, vai e não continua fazendo o que você estava fazendo, se conserta, se converte. Então, quando a gente tem a nossa conversão genuína, a gente tem a presença do Espírito Santo, que ele funciona como um vigia, como um alerta, como um alarme para a gente. Ele nos avisa, o Espírito Santo ele nos avisa: olha, você errou, você pecou contra Deus, né? Aí a gente se sente constrangido com aquilo ali, a gente sente uma tristeza dentro de nós. E aí a gente vai arrependido, pede perdão para Deus e se conserta, né? Para de fazer o que a gente estava fazendo. É assim que funciona, né? Quando a gente é convertido, amém? Quando você é cristão, você se preocupa em fazer as coisas que Cristo faria. Essa é a coisa, tá? E em Mateus 6,20, Jesus dizendo para os discípulos: mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Ou seja, está dizendo o que nós precisamos fazer para que a gente seja discípulo, para que a gente seja apóstolo, para que a gente seja servo de Deus. A gente tem que estar preocupado primeiro com as coisas do céu, né? Com as coisas do reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A primeira coisa, a prioridade nossa é Deus em primeiro lugar, é Deus acima de todas as coisas. Então, para resumir essa história, irmãos, eu quero contar uma outra historinha para vocês. Imagina uma fila na porta do céu. Você está lá naquela fila e ali na porta do céu existem vários seguranças. Na verdade, os seguranças eles são os anjos do Senhor, né? E os anjos do Senhor eles têm hierarquia. Se você for ler a Bíblia, você sabe que existem anjos, arcanjos e querubins. Aí você vai me dizer: ah, mas qual que é a função de cada um? Deus sabe qual que é a função de cada um, né? Claro. Os anjos são os menores, os arcanjos um pouquinho maiores e os querubins são os, né,
super anjos, aí vamos dizer assim. Mas aí qual que é a função de cada um deles? Deus sabe, irmão. Se você for ler a Bíblia, você vai entender um pouquinho, né, a função de cada um. Mas isso não é o que eu quero dizer agora. Eu quero dizer que ali, o céu ele está defendido, ele está protegido ali por esses anjos, né? E você está ali na fila e você está na porta para entrar. E quando você chega ali na porta, o que, que pode acontecer? Pode acontecer, né, que vai ter um anjo com uma lista na mão e ele vai perguntar para você qual que é o seu nome. Aí você vai falar, o meu nome é Miro. Aí ele vai perguntar assim, Miro? Miro, peraí, Miro, eu acho que eu já ouvi falar nesse nome, eu já ouvi falar. Aí ele vai ver na lista, ele vai lá, Miro, realmente, teu nome tá aqui, pode entrar, né? Então o que é isso que eu acabei de dizer? Isso que eu acabei de dizer era Paulo. Paulo é aquele sei quem é, sabe? O anjo ele vai falar assim: eu sei quem é você, eu sei quem é, eu acho que eu sei quem é você, sabe? Esse é Paulo. E que a gente seja pelo menos como Paulo, sabe? Pelo menos. E o Paulo já era muita coisa, você concorda comigo? Então, quando a gente estiver na porta, se a gente for reconhecido, né, como Paulo, se nosso nome estiver na lista, se nosso nome estiver escrito no livro da vida, a gente vai ter passagem livre para poder entrar no céu. Agora, você imagina, irmão, a gente chegando lá e nessa mesma situação e o anjo falar assim: não, seu nome não está aqui na lista. Não, seu nome não está escrito aqui. Aí você vai começar a discutir com o anjo, vai começar a brigar com ele e falar: não, meu nome tem que estar aí sim, porque eu pregava no nome de Jesus, eu falava no nome de Jesus, eu expulsava demônios, eu falava em línguas, sabe? E aí o anjo vai falar: não, mas seu nome não está aqui. Aí você vai insistir, falar: não, eu quero que chame o gerente, aí chama o anjo gerente, chama o senhor, chama alguém aí que eu preciso falar e preciso me explicar, né? E aí briga vai, briga vem, aquela discussão e de repente aparece o próprio Jesus lá e vai conversar com você e você vai falar: Jesus, eu fiz tantas coisas em teu nome, Jesus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu usei o teu nome. E Jesus vai falar assim: eu não te conheço, né? Eu não te conheço. Afasta-te de mim, né? E por que que Jesus fala uma coisa dessa? Por que que Jesus faria uma coisa dessa, sabe? Jesus faria uma coisa dessas, irmãos, e ele vai fazer, e muita gente vai ficar para fora do céu, mesmo se dizendo crente, se dizendo religioso, porque são pessoas que não são conhecidas no céu, não são conhecidas por Jesus, porque usam o nome de Jesus, assim como os filhos de Seva usavam, mas verdadeiramente não tem relacionamento com ele, sabe? São pessoas que nem sequer elas dobram os joelhos para orar, elas não conversam com o Senhor, elas não estão preocupadas com a vontade de Deus, elas não estão nem aí para o que Deus está querendo falar com elas. São pessoas que querem fazer a sua própria vontade, sabe? Estão fazendo as coisas de Deus, às vezes trabalhando na obra, mas para aparecer, sabe? Para ganhar dinheiro. São falsos mestres que tem por aí, pastores que estão enriquecendo às custas dos pobres, sabe? Que estão aí por aí com iate, com avião, com mansões, sabe? E estão dizendo que enriqueceram por causa da obra de Deus, sabe, irmão? Isso é muito triste. É muito triste esse tipo de pessoa que Jesus ele vai vomitar nesse dia, ele vai rechaçar, ele vai negar, sabe? E existe um outro nível, né, irmão? Um outro nível aí, numa terceira categoria, que é, você imagina você chegando ali, você tá na fila, tá? Mas você tá lá mais para trás ainda. E os anjos, eles já começam a comentar, assim, entre eles começam a falar: olha lá, sabe quem tá ali na fila, no meio da fila? É o Miro que tá lá, olha lá. Ele já tá lá, ó. Na hora que você chega, irmão, ninguém precisa ver em lista nenhuma. Aleluia. Todo mundo sabe já que você vai entrar, sabe? Eles já te conhecem já. Eles já ouviram o teu nome da boca de Deus. Jesus já falou com eles já ouviram lá dentro falarem. Você é muito falado lá, teu nome é muito comentado. Assim como Deus falou de Jó na palavra, imagina que Jesus esteja pronunciando o teu nome lá no céu muitas vezes. Olha o que meu filho está fazendo.
Olha lá, ele tem tido misericórdia dos irmãos, dos irmãos dele, dos meus outros filhos, ele tem tido misericórdia. Ele tem feito caridade, ele tem ajudado. Ele tem ajudado a quem precisa, ele tem dado comida àqueles que têm fome, ele tem dado bebida àqueles que têm sede, ele tem agasalhado aqueles que têm frio. Imagina você ser escutado dessa forma lá no céu, ser recebido assim. Isso é um amigo de Deus, é um verdadeiro amigo, é o filho que é amigo. Entendeu? Se você for ver, irmãos, os discípulos que Jesus chamou, os 12, que selecionou aqueles 12, dentro mesmo daqueles 12, se você for perceber, se você for ler a palavra, ler a Bíblia vai dizer que Pedro, João e Tiago eram os três mais próximos de Jesus. Eles eram mais do que discípulos, eles eram amigos, né? Eles eram os amigos, aqueles mais próximos. Foi eles que Jesus chamou para subir o monte, quando apareceu Moisés e Elias, né? Foram eles que foram orar com Jesus no Getsemane muito antes de Jesus ser entregue aos soldados. Foram eles que estavam ali, né, no dia a dia ali, muito próximos de Jesus. E é isso que nós temos que ser, isso que nós temos que querer ser, que ansiar ser nós temos que ser que nem Pedro, João e Tiago, nós temos que ser próximos, sabe? Nós temos que saber todos os dias, todas as horas, todas as semanas, saber o que Jesus está falando, o que Deus está falando, o que Ele está querendo que eu faça. Qual é a estratégia? Qual é a linha agora que nós devemos seguir? O que, que ele está pensando? O que, que ele está querendo fazer? Sabe? Lógico, irmãos, que existem coisas que Deus ele não vai falar. Deus ele vai fazer, mas ele não vai falar. Mas existem muitas coisas que ele vai revelar aos seus profetas antes de que aconteçam. E continuam existindo profetas hoje, viu, irmãos? Quer você queira, quer você não queira. Ainda muitos profetas ainda falam em nome de Deus, né? É como aqueles 7.000 remanescentes da casa de Israel que Deus falou para Elias, ainda continuam existindo, sabe? E Deus ele fala muito através dessas pessoas, continua falando. Então que a gente queira ser, irmãos, como esses amigos de Deus, que a gente tenha seja conhecido por todos os anjos, sabe? Que quando a gente chegar lá na fila, que a gente estiver bem longe, os anjos eles já vão começar aquele burburinho, começar a comentar, olha, é aquele ali, olha, aquele ali, ele tem passagem livre, hein? Nem precisa ver na lista, porque a gente sabe, tem certeza que o nome dele tá lá, tá? Então é isso, tá bom, irmãos? Que a gente seja mais do que Paulo ainda, a gente ainda seja mais do que Paulo, que a gente seja como Pedro, João, Tiago, né? Na história que eu contei aqui para vocês, que a história é real, é verídica, tá bom? Eu quero orar por você agora que ficou comigo até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho querido, Senhor, que esta pessoa, Pai, que está me ouvindo agora, que ficou comigo até aqui nesse podcast, Pai, que dispensou um pouquinho do tempo do dia dela para estar escutando a Tua palavra, Deus, para estar se alimentando um pouco mais de Ti, para se achegando a Ti, que ela tenha um anseio de Te buscar, fome e sede por Ti, Deus. Senhor, que o Senhor possa encher ela com o Teu Espírito Santo nesse momento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor venha dar cada vez mais fome, cada vez mais sede, cada vez mais entendimento para ela, que é preciso, Senhor, estreitar o relacionamento contigo, Deus, para que ela seja não só filha, mas que ela seja também amiga, Senhor, que ela tenha uma amizade extrema contigo, Pai. Que ela seja tão íntima de Ti, Senhor, ao ponto de conversar contigo durante todo o dia, escutar a Tua voz, Deus. Que seja assim com mais e mais pessoas, Pai. E que essa pessoa ela possa contaminar no bom sentido, convencer através do Teu Espírito Santo muitas e muitas outras pessoas para também se achegarem a Ti, buscarem ouvir a Tua voz e ter esse relacionamento lindo, maravilhoso. Porque esse relacionamento ele não é para extraterrestre, ele não é para anormais, ele é para seres humanos como eu e como você. Então, que o Senhor possa te dar, ele possa te encher do conhecimento, do entendimento da palavra, para que você saiba que Ele está com os ouvidos abertos para te ouvir, Ele tem te buscado todos os dias, Ele tem ansiado por escutar a tua oração, a tua voz, Ele está louco para
o momento que você vai se ajoelhar, o que você vai deitar na tua cama, o que você vai chegar no teu quartinho secreto e vai buscar a Ele, vai querer conversar com Ele, vai falar o que for que você vá falar, se você vai pedir, se você vai agradecer, não importa, Ele quer te ouvir, Ele quer te ouvir. E Ele quer também falar com você, Ele tem falado com você durante todo o dia, mesmo que você não tenha ouvido, Ele tem falado contigo, você só precisa se achegar um pouco mais a Ele, eliminar os ruídos que tem, os barulhos que tem na tua mente, no teu coração, que fazem com que você não ouça a voz dele, mas você vai ouvir em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai conseguir se conectar com Ele, e você vai conseguir caminhar com Ele, lado a lado, ouvindo a voz dele. Não há coisa mais maravilhosa do que isso, irmão. É isso que eu peço, Senhor Jesus, e desde já eu te agradeço, Pai. Porque, Senhor, Tu é a glória e Teu é o poder, Pai, pelos séculos dos séculos, Senhor. Só o Senhor é Deus, Pai. Tu és um Deus único, um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Paizinho querido, Deus. Pai, abençoa a vida, Senhor, dessa pessoa, Deus, e o dia dela, Pai. Transborda, Senhor, da Tua presença na vida dessa pessoa, na família dela. E todas as pessoas que puderem olhar para ela, Senhor, elas possam ver a face, Tua face, Jesus, nelas. Elas possam reconhecer Jesus através da vida delas. Olha quão maravilhoso é isso, irmãos. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, irmãos. Obrigado por ter ficado até aqui. Ore pela minha vida, ore pela minha saúde, também preciso das suas orações e eu estarei orando por cada um de vocês. Amém? Se alguém quiser me procurar no privado, nas redes sociais, fazer qualquer comentário, não esqueça de curtir, de compartilhar esse podcast ou esse vídeo que você esteja assistindo no YouTube, se inscreva, sabe? Me ajuda a pregar a obra de Deus, irmãos, me ajuda a fazer a palavra de Deus ser conhecida, a palavra genuína, a palavra verdadeira, a palavra sem muitas complicações, sabe? A palavra direta, o evangelho de Jesus para muitas e muitas e muitas pessoas, para toda criatura, assim diz a Bíblia. Amém? Deus abençoe muito o seu dia. Nós ficamos aqui, amanhã a gente volta com mais um podcast, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Graça e paz.